Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa tensão que, olha, define a história da literatura. Essa relação que muitas vezes é bem perigosa entre quem escreve e quem está no poder. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é central. Afinal, para que serve um livro? É para ser tipo um martelo, sabe? Para construir uma nação? Ou será que a função é ser mais como um espelho, mostrando aquelas rachaduras, aquelas verdades que muita gente prefere não encarar? É essa pergunta que vai guiar nossa conversa hoje. E para ajudar a gente a desenrolar essa ideia, vamos olhar para dois gigantes da literatura, que dão respostas completamente opostas para essa pergunta. De um lado, temos o Ivan Vazov, o cara que foi a voz de uma revolução. E do outro, Moyan, um ganhador do Nobel que já começa com um paradoxo no próprio nome. Pensa só, os dois usam a palavra como se fosse uma arma. A grande diferença é para onde eles apontam essa arma. Então, vamos começar pelo Vazov, o escritor que foi literalmente a voz de uma nação. Olha só, esse é o Ivan Vazov. Lá na Bulgária, ele é conhecido como o patriarca da literatura búlgara. E para entender o tamanho da importância dele, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Imagina a Bulgária, finalzinho do século XIX, lutando para se livrar do domínio do Império Otomano. Nesse cenário, o Vazov não foi só um escritor, sabe? Ele foi de verdade um dos arquitetos da identidade da nação búlgara. E essa frase dele, nossa, resume tudo. Em meu coração está em caracteres de granito toda a história do povo búlgaro. Quer dizer, ele não se via como um cara que só olhava de fora. Não, ele era o guardião da história. Para ele, escrever era como esculpir a alma do povo dele na pedra, para garantir que ninguém nunca mais esquecesse. O principal livro dele, Sobre o Jugo, é o grande épico da Revolta de Abril de 1876, e o objetivo era claríssimo, criar uma história de origem, um mito fundador para dar coragem para o povo. O estilo dele era todo heróico, romântico, perfeito para isso. Vazov não estava nem aí para nuances ou ambiguidades. A missão dele era construir heróis. Agora, respira fundo porque a gente vai dar um salto para um universo completamente diferente. Vamos falar do Moyan e da sua arte de não falar. É isso mesmo. A gente sai daquela clareza heróica do Vazov e mergulha numa complexidade cheia de sátira, onde o silêncio às vezes grita mais alto que qualquer manifesto. E tudo começa pelo nome. O pseudônimo Mo Yan, em chinês, quer dizer não fale. É uma ironia fantástica, né? Um dos escritores mais importantes da China moderna escolhe um nome que é basicamente um conselho que ele ouviu quando era criança. Fica quieto. Esse nome já é um aviso, um ato de rebeldia e, na verdade, é a chave para entender a obra inteira dele. Tá, mas como é que um escritor não fala? Bom, ele faz isso usando uma coisa que os críticos chamam de realismo alucinatório. A ideia por trás disso é simplesmente genial. Pensa comigo. Se a realidade que o governo apresenta é uma mentira, se a corrupção é a coisa mais normal do mundo, a única maneira de mostrar a verdade é sendo totalmente absurdo, grotesco. Ele meio que deforma a realidade para a gente conseguir enxergar como ela realmente é. E na prática, como é que funciona? Bom, primeiro passo, ele usa um humor bem ácido, sabe? Aquela sátira que cutuca a burocracia, a corrupção. Segundo passo, ele mistura tudo isso com contos folclóricos, com as histórias do povo, o que dá um ar meio atemporal para a crítica que ele faz. E o terceiro, que talvez seja o mais importante, ele não aponta o dedo e diz o que está certo e o errado. Ele só expõe a podridão, o absurdo da situação e deixa o leitor se virar para tirar as próprias conclusões. Essa citação dele é a chave de tudo. Como poeta, não se é nem da direita nem da esquerda. Totalmente o contrário do Vazov, que tinha um lado super bem definido, né? O Moan se recusa a ser o garoto propaganda de qualquer causa. Ele fica naquele lugar meio desconfortável, só observando e criticando o poder venha de onde vier. É uma posição que dá uma liberdade enorme, mas que também é bem arriscada. Então, o ato político do Moyan não é chamar o povo para a rua com uma bandeira. É outra coisa. É plantar uma sementinha de dúvida na cabeça das pessoas. Os livros dele não gritam "me siga", eles sussurram: "Ei, olha bem para isso aqui. Esquisito, né?" Desse jeito, ele transforma quem está lendo em testemunha, junto com ele. Beleza. Agora vamos colocar esses dois mundos lado a lado para ver o contraste. De um lado o herói, do outro testemunha. A diferença entre as estratégias deles é gritante. Esse quadro aqui resume perfeitamente a história. Olha só o contexto. Vazov está numa luta por libertação nacional. Moyan, num regime autoritário que está se transformando. A arma literária, Vazov usa o épico heróico, o romantismo. Moyan vai para a sátira, para o humor negro, para o absurdo. E a relação com a verdade?
Vazov cria uma verdade que une todo mundo. Já Moyan, ele revela aquelas verdades que ninguém quer ouvir. No fim, o legado é esse. Vazov vira o pai da pátria na literatura. E Moyan ganhou um Nobel, é uma voz respeitada no mundo, mas continua sendo uma figura super complexa, até ambígua, dentro do próprio país. E isso tudo traz a gente de volta para a nossa pergunta lá do começo. Afinal, o que a literatura pode fazer? E a resposta, como a gente acabou de ver, está longe de ser uma só. E aqui está o pulo do gato. A questão não é saber qual dos dois jeitos é melhor. A questão é qual deles era necessário naquele momento. Porque a história muda, e momentos diferentes pedem escritores diferentes. Tem hora que o mundo precisa de um hino, de uma história para unir. E tem hora que precisa de uma boa piada, de uma sátira para fazer a gente pensar. Os dois jeitos são formas muito poderosas de se conectar com o que está acontecendo. E hoje em dia, pensando no nosso mundo agora, que está cheio de certezas absolutas, de polarização e também de coisas completamente absurdas acontecendo todo dia, qual dessas vozes parece fazer mais falta? A voz que nos une numa causa só, como a do Vazov, ou aquela voz que nos obriga a encarar o absurdo, como a do Moyan? Talvez a resposta para essa pergunta diga muito mais sobre os tempos que a gente vive do que sobre os próprios escritores. É isso. Valeu por acompanhar essa reflexão com a gente.